Olá, internautas, tudo bem? Boa tarde, estamos iniciando aqui pela Módulo FM nessa quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde. Obrigado a você que sempre está acompanhando aí o Módulo Saúde, aí no seu radinho tradicional, Módulo FM 96,1. E também através das plataformas digitais da Rádio Módulo FM, Facebook ao vivo e também no YouTube ao vivo. Mais uma vez, eu tenho o prazer de receber aqui a médica Isabela Romão, né, especialista em endocrinologia, que vai participar conosco nessa edição dessa quinta-feira. Doutora Isabela, mais uma vez, seja bem-vinda aqui à Rádio Módulo FM. Que prazer em recebê-la novamente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jânio, Módulo. Obrigada pela oportunidade da gente falar temas muito importantes da rotina, né? Vamos destacar aí, doutora, o dia 14 de novembro está chegando, hein? Marca o Dia Mundial do Diabetes, né? Qual é o principal objetivo dessa data e que mensagem ela busca reforçar junto à população? Certo. O que é importante? O diabetes é uma doença que gera muito medo. A pessoa tem diabetes. Mas por trás disso, o que eu quero falar? Muitas vezes, para evoluir para o diabetes, essa pessoa já tem um pré-diabetes de longa data. Então, a nossa ideia hoje é mais para a gente conscientizar que muitas vezes a gente tem sinais no corpo que a gente está dando sinais de pré-diabetes para evoluir para o diabetes. Então, a nossa informação, se a pessoa tem diabetes, dá para viver bem tendo diabetes, mas tem como ter prevenção e melhora do controle para prevenir complicações. Então, a nossa ideia é essa. A gente não ter esse alarme, mas pelo contrário, a gente ter cuidado e manejo. Agora, doutora Isabela, o diabetes, né, é considerado aí uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. Hoje, qual é o panorama assim, dessa doença no Brasil e também aqui na nossa região, trazendo para a cidade de Patrocínio em termos de paciente, certo, de casos? Até a minha experiência, eu formei no Rio, né, no Instituto de Referência de Diabetes, referência no Brasil, e quando eu voltei para Patrocínio, eu assustei de certa forma. Eu falei, gente do céu, que diabetes, povo descontrolado. E tem um grande critério, as quitandas. A gente sabe que o interior de Minas é muito esse perfil, né? Mas o que a gente orienta? Tudo com equilíbrio, certo? A gente vê uma população muito prevalente, certo? Tanto consultório, tanto na rede pública, com diabetes. No Brasil, é um dos países que tem maior número de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que é comum pela questão genética, pelo estilo de vida, né? E uma certa proporção com diabetes tipo 1. Mas o que eu noto na nossa região, que é um fator complicador, que é o muito perfil das quitandas. Vou tomar café, o café da tarde, ter uma quitanda, talvez não coma proteína de noite, mas é possível, com equilíbrio, sem passar fome, a gente ter bons hábitos. Agora, doutora, quais são os principais fatores de risco que levam ao desenvolvimento dos diabetes tipo 2, que é o mais comum? Isso. O sedentarismo é um grande fator, né? Então, a gente sabe que a rotina de todo mundo trabalha muito. Corre, né, doutora? Mas a gente tentar organizar um exercício físico. E o exercício aeróbico, uma caminhada, uma bicicleta, uma esteira, algum exercício é importante para a gente realizar, certo? Por trás disso, a alimentação contribui muito, né? Então, assim, sempre que tiver uma ingesta de proteína satisfatória, o que é? Vão ingerir uma parte de leite, alguma coisa com queijo, uma carne, certo? Um ovo. Vamos ter maior ingesta de proteína, porque vai evitar o pico da glicose, porque se eu comer só com pão, com manteiga, se eu comer muito arroz, então a gente pode comer de tudo. E a minha ideia muitas vezes é essa, e que eu fico muito grata, é falar para o paciente que tem diabetes que ele pode comer. Ele não vai cortar toda a alimentação, ele vai distribuir a quantidade. E como terceiro fator aí também, que interfere muito, é a questão genética, né? Então, avós, pais que tiveram ou têm diabetes, isso favorece uma maior predisposição para a pessoa. Então, a alimentação, a falta de exercício físico e a questão genética impacta muito para a evolução para o diabetes. Então, uma vida mais saudável ajuda, então, doutora, a prevenir o aparecimento da doença. Com certeza, tanto para prevenir, tanto para controlar. Existe alguma predisposição genética? Já citou aqui, né? Que tem aqui a questão dos pais, né? Você acha que isso aí, os casos são mais frequentes nesse caso? Muito mais. Tanto no fator, quando é um diabetes, que eu acho que é até importante, Jane, a gente tentar diferenciar. Diferenciada. Isso. O diabetes tipo 2 é comum depois dos 50 anos de idade, mas pode evoluir ali próximo dos 40, sabe? E muitas vezes o que está relacionado? Um sobrepeso, obesidade, junto, né? Então, quando a gente tem uma maior circunferência abdominal, e isso faz
puxar essa carga genética. Igual minhas duas avós tiveram diabetes, então eu tenho maior chance. Então a gente tem que equilibrar fazendo os bons hábitos. Que é diferente do diabetes tipo 1, que não tem a ver com peso, certo? E nem só com estilo de vida. O diabetes tipo 1 desenvolve muito na criança, no adolescente, ou até antes dos 50 anos de idade. Ele é desencadeado depois de um estresse, de uma infecção, certo? Que é uma autoprodução de anticorpos. Então, é importante a gente diferenciar que nos dois fatores, tanto tipo 1 tipo 2, a questão genética interfere muito. Muitas pessoas, doutora, descobrem, né, o diabetes tardiamente. Quais são os sinais, sintomas mais comuns que devem acender o alerta para procurar um médico, um especialista? Certo. Um fator muito importante que a gente nota é muitas vezes quando a gente tem na região cervical ou na axila um pouco mais escuro, um pouquinho marrom, sabe? Então, esse é um fator que a gente orienta como um alarme, que muitas vezes a pessoa acha, já atendi paciente que colega de trabalho achava que era sujeira, e não era. Era um sinal de pré-diabetes, que a gente chama isso acantose nigricans. O que é? Um pouco mais escuro no pescoço, certo? Tá? Na axila. E muitas vezes isso é um sinal, o que é? Que talvez seu exame tá bom, mas o corpo tá dando sinal que tá tendo muito açúcar ali no sangue. E que a gente precisa de manejar, sabe? Outro fator, por exemplo, circunferência abdominal. O que é normal? A circunferência próxima aqui do umbigo. Na mulher, o normal até 88 e no homem até 102. Então, esse aumento da circunferência abdominal é um fator que pode predispor. Mas o que é importante a gente ver, Jânio? Não é só quem tem sobrepeso, obesidade que evolui com diabetes, não, certo? Então, assim, a pessoa pode ser magra e ter alteração dessa glicemia. E um alarme que eu queria também comentar é essa questão também do uso abusivo, por exemplo, de anabolizantes, certo? Anabolizante é uma substância que a gente muitas vezes as pessoas usam, né, sem indicação, e que aumenta a glicemia, certo? Então, é um dos fatores que pode ser aquele falso magro, mas que pode ter alguma repercussão no futuro, como entre elas a glicemia. Hoje o diagnóstico é simples? Que tipo de exame confirma a presença de diabetes, do diabetes? Isso. E o que mudou? Hoje o critério de rastreio é todo adulto acima de 35 anos, ele deve realizar a monitorização, certo? E para um exame de sangue já nos ajuda. Então, o que é critério hoje? Uma glicemia de jejum a partir de 100, certo? Vou para definir como diabetes. Seria uma glicemia a partir de 125, certo? A de jejum, e uma hemoglobina glicada, que é uma glicose que olha os seus últimos 3 meses acima de 6,5, certo? Então, esses são os dois critérios de diabetes. Ou, por exemplo, tive algum sintoma, vou furar meu dedo. A glicemia capilar, acima de 200, associado com algum sintoma, a gente já pode dar diagnóstico de diabetes, certo? Então, hoje o diabetes é uma doença silenciosa, mas possível de diagnosticar. E o que a gente até observa? Se eu tenho uma glicose capilar a de jejum de 100 até 125, a gente fala como pré-diabetes. A partir de 125, 126, a gente já fala que é diabetes. Então, as pessoas cuidando, fazendo um rastreio, nem que seja semestral, anual, a gente consegue antecipar esse diagnóstico e prevenir complicações. Agora, depois do diagnóstico, né, quais são as principais formas de tratamento disponíveis atualmente no mercado? Isso. Então, a gente diferencia o diabetes tipo 2, a gente permite usar medicações orais, certo? Então, com o avanço da doença do diabetes, a gente pode precisar de insulina ao longo do tempo, que vai ter na destruição do pâncreas. Diferente do diabetes tipo 1, que desde o início do tratamento, começa a ter uma destruição das células do pâncreas. Então, é um paciente que precisa de insulina desde o início. Então, essa é a importância da gente diferenciar, certo? Então, existe um grande medo, muitas vezes, da insulina, né? Mas ela salva vidas. Então, a importância da gente realmente ter um bom manejo. Quando é um diabetes tipo 2, a gente pode passar longos anos sem precisar de insulina, mas se é alguém que nunca se cuidou, já teve um pré-diabetes e não teve esse manejo inicial, tem maior chance de precisar mais precocemente de insulina. Tocando nesse assunto ainda, complementando, doutora, o uso de medicamentos, no caso aqui, você citou insulinas, ainda é o tratamento mais comum ou há novas abordagens sendo utilizadas? Sim. Diabetes tipo 2, a gente sempre vai pensar em tratamento oral. Então, hoje a gente tem o glifage,
a metformina, que é disponível pela rede pública, certo? A gente tem tratamentos hoje, por exemplo, o Forxiga, que é um tratamento para diabetes tipo 2 que o governo oferece a partir de 65 anos. Por quê? Evitou internação por causa de hemodiálise, insuficiência cardíaca. Então, hoje, é possível ter tratamentos mais disponíveis no mercado, mais acessíveis para o paciente adquirir para melhor controle. E também a gente tem tratamento hoje para a questão de sobrepeso e obesidade, que são tratamentos para diabetes tipo 2. Então, hoje, o que eu mais observo que temos várias opções de poder tratar. Basta o paciente querer buscar ajuda, certo? Que é possível ter um bom controle. Gostaria que você explicar sobre o Libre. Isso. Falasse um pouquinho, né, para os ouvintes da Rádio Módulo FM. A gente tem percebido, recentemente a Prefeitura vai também disponibilizar, né, para os até, acho que 17 ou 18 anos, isso, né, esse sensor. E o Libre, ele é uma qualidade de vida. Então, o paciente que tem diabetes tipo 1, ele precisa furar o dedo pelo menos 5 vezes do dia. Sempre antes de alimentar, ele tem que ver quanto tá a glicose para corrigir, né? Então, o Libre, ele nos permite a gente ter um melhor controle, certo? Então, é uma acessibilidade, a gente só passa, é por Bluetooth, né? Então, e ele tem as setas de tendência, quando tá subindo, quando tá caindo, e tem um alarme. Então, a hipoglicemia é uma complicação mais comum no diabetes tipo 1. Então, esse alarme ajuda muito, não só o paciente, mas, por exemplo, a mãe, de noite, com essa criança, se está a tendência de cair a glicose. Então, assim, a gente fala que nem é um luxo, realmente uma ótima indicação e permite mais qualidade, sabe, para os pacientes. E até essas partes burocráticas, mas é muito boa a prefeitura tá podendo incentivando e valorizando isso. Agora, ele tem um tempo útil de 14 dias? O Libre 2, ele dura 15 dias, certo? E ele já vem com alarme. O tipo 1 dura 14 dias. Então, é um investimento, mas até por trás disso, o que eles notaram? Que talvez o custo dessa prevenção fica mais barata do que o custo de uma internação. Então, o que a gente mais nota no diabetes? Muitas vezes as pessoas têm medo da hipoglicemia. A gente sempre quer evitar a hipoglicemia. O que é isso? Glicose abaixo de 70. Mas a hiperglicemia, glicoses acima de 180, certo? Dentro do controle do Libre, a longo prazo gera mais complicação. Então, muitas vezes é isso. Gera mais internação, chamadas do SAMU. Então, o que eu queria de alerta? O que eu sempre falo, a gente não escolhe as doenças, mas a gente escolhe se tratar, né? Então, a hiperglicemia muitas vezes gera mais complicação. Então, a importância desse manejo, aceitação e aderir ao tratamento. E o Libre facilita para não ter que ficar furando o dedo toda hora. E a gente muitas vezes insiste com a monitorização, furar o dedo quando o paciente vai no consultório, porque é isso que permite um melhor ajuste dos tratamentos. Agora, aumentou os casos de jovens, crianças, né, com diabetes? O que a gente até nota? O diabetes tipo 1 tem uma predisposição, né, genética por trás, mas o que eu noto, atendo essa demanda de criança, adolescente, eu tenho notado muito pro lado mais de um sobrepeso, de uma obesidade, estar evoluindo para um pré-diabetes, certo? Então, a gente vê que, assim, o índice de diabetes no Brasil aumentou consideravelmente, né, incluindo aí o diabetes tipo 1, mas tem muito a ver essa questão dos hábitos alimentares também, certo? E principalmente relacionado mais para esses fatores desencadeados pelo diabetes tipo 2, certo? Essa resistência insulínica. Agora, doutora, como o acompanhamento multidisciplinar, né, com nutricionista, né, uma endocrinologista, um educador físico pode ajudar no controle dessa doença? Isso. É um trabalho em equipe, essa é a importância, né? A gente fala que por exemplo, no meu consultório eu gosto de destinar um tempo para perguntar o que o paciente come, até para o ajuste, né? Mas cardápio é feito por nutricionista e a gente precisa muito deles com a gente trabalhando, certo? Então, esse ajuste, alimentos que têm menor índice glicêmico, que geram menos pico de glicose, certo? Nos ajuda muito. E o educador físico também, porque a gente precisa fazer exercício aeróbico. Quem tem diabetes tem que fazer 1 hora de exercício físico todo dia. A gente sabe que não é fácil na rotina, né? E o que a gente até de alerta, a gente tem que fazer exercício de fortalecimento, né? Mas o fortalecimento, ele dá um pico de glicose, que é normal, porque a gente trabalhando no músculo. E no final a gente tem que fazer um aeróbico. Então, assim, é importante todos
terem essa noção e um trabalho em equipe. E por trás disso, o paciente está engajado, que a gente sabe que não é fácil trabalhar, corrigir na alimentação, exercitar, mas a gente tem que tornar uma rotina prática e possível de ser cumprida. Quando o diabetes não é bom controlado, não é bem controlado, quer dizer, quais são as principais complicações que podem surgir? Isso. Serve também de alerta aí. Isso. Quando a gente vê o diabetes tipo 2, muitas vezes que ele demora para o diagnóstico, muitas vezes já tinha um pré-diabetes, a pessoa quando descobre o diabetes, ela já tem as complicações, né? Já pode ter alteração ocular, que é oftalmopatia, já pode ter lesão renal, que o rim piora com o quê? Com a pressão alta e com a glicemia. E outro tipo de complicação é a neuropatia. São a perda da sensibilidade nos pés, certo? A gente faz alguns exames específicos. Então, o diabetes tipo 2, muitas vezes, quando ele demorou para tratar, ele já surge com complicações. Muitas vezes já demanda até insulina de cara, que pode ser que a gente tire com controle. Já o diabetes tipo 1, as complicações vêm depois de 5 anos. Então, assim, e são complicações que cronicamente vão gerando perda de qualidade do paciente, né? Em questão de dependência visual, dificuldade de locomover. Então, assim, o diabetes é uma doença séria, silenciosa e que precisa de manejo. Depende muito, como profissional, a gente está ali para ajudar, mas depende muito do paciente querer se envolver, ter a aceitação da doença, porque tem como viver muito bem tendo diabetes, sabe? Eu gostaria da sua opinião. A Patrocínio tem uma associação agora de diabetes, né? Quero até aqui parabenizar a Maria Eduarda, né, e as suas companheiras aí, uma equipe aí, né? Qual que é a importância, né, dessa associação para o contexto aqui de Patrocínio, para estar auxiliando as pessoas que estão vivenciando, né, diabetes na família? A importância, então, assim, é uma rede de apoio, né? A gente teve até o projeto do Libre, né? Que eu tive a participação e conheci mais o pessoal da associação. Então, assim, tem sido um trabalho muito interessante e um companheirismo muito integrado. Por quê? Eles ajudam, assim, se alguém precisa de uma insulina e as pessoas vão aprendendo. As pessoas, muitas vezes, começam a descobrir o que é um diabetes tipo 1, as demandas, durante a necessidade do tratamento. Então, tem sido muito importante. É uma rede de apoio entre eles, né? Então, tem tido vários membros muito empenhados. Já teve palestra de contagem de carboidrato que precisa para o diabetes tipo 1. Isso é muito bom. Eles se fortalecem. Isso é importante porque um trabalho em conjunto torna a rotina mais fácil, né? O carboidrato ele transforma em açúcar. Isso, certo? Então tem todo um trabalho também por parte desse paciente, né? Isso, então a gente comenta assim, tem que ter mais ou menos a quantidade de colheres. Então assim, se eu como só aquele arroz, aquele feijão, talvez já vai dar pico de glicose. Mas aí vou colocar, por exemplo, uma proteína, vou colocar uma folha ali que gera saciedade. Então, tudo com equilíbrio, ninguém tem que cortar nada, certo? Mas ter um ajuste mais adequado para não ter complicação sem ter que estar passando fome. Doutora, tem algo mais que você gostaria de acrescentar nessa sua participação conosco aqui, dentro desse contexto de diabetes? Eu queria falar que realmente tem um rastreio, certo? As pessoas procurarem acompanhar a glicose, fazer exame de sangue, exercitar, ter bons hábitos. Isso é importante para a nossa vida. É uma longa jornada que a gente pode ter da vida com saúde e com cuidado. Então, é cada um fazer sua parte, seguir as recomendações médicas, dentro do possível da rotina, né? E dá para viver muito bem com qualidade. Agora, uma curiosidade aqui. Uma vez, né, detectado que esse paciente está com diabetes, esse tratamento é para a vida toda? Sim. É a vida toda? Eu falo que, assim, o que eu acho que hoje muitas vezes tem cura é um câncer, uma infecção, mas o restante das doenças é controle crônico, né? Então, assim, se uma glicose melhora, um colesterol melhora, um triglicérides melhora, a gente tem que manter esse tratamento. Se atingir um bom alvo, é manter esse tratamento. E uma observação, que quando a glicose está alterada, o triglicérides sobe também. Então, muitas vezes está muito relacionado a essa síndrome metabólica. Pressão, glicose, colesterol. Então, a parte da endócrino, né, a parte de hormônios e metabologia nessa parte, e tá tudo integrado, certo? Então, assim, é possível ter uma boa saúde, tá tendo bons cuidados e possíveis para a parte metabólica. Muito bem, doutora, já quero aqui, tinha mais assuntos aqui, mas vai ficar para um próximo programa com você aqui, certo, né? Modo Saúde, já quero aqui agradecer a sua presença, sua participação conosco na edição do Modo Saúde dessa quinta-feira. Com certeza vai ajudar muita gente.
Prazer, obrigada e vamos se cuidar, pessoal. Muito bem, né? Especialista em endocrinologia, a médica aí, né? Isabela Romão, que participou conosco da edição do Módulo Saúde dessa quinta-feira. Se de repente você perdeu a entrevista, calma, porque vai estar lá no Facebook da Módulo FM e também no YouTube da Rádio Módulo FM. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta quinta-feira que vem não tem, porque é feriado, mas eu volto na próxima quinta, né, sempre com um convidado aqui, tá? Já tem o Módulo Esporte na Rádio Módulo FM. Então todos, uma ótima tarde, bom início de tarde, bom almoço, tchau. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.